Fim de ano chegando e com ele aquela tradicional pausa em muitas empresas, né? Mas olha só, o que parece ser só um descanso merecido pode, na verdade, se transformar numa baita dor de cabeça jurídica. Vamos desvendar juntos como fazer das férias coletivas uma ferramenta de gestão inteligente e, o mais importante, totalmente segura. A decisão de parar as atividades no fim do ano é super estratégica, mas é o como que faz toda a diferença. Um passinho em falso aqui e o que era para ser um descanso vira férias inválidas, multas pesadas. A ideia então é deixar bem claro qual é o caminho seguro e qual é aquele caminho que, sinceramente, ninguém quer trilhar. Ok, vamos ao primeiro ponto que é crucial no nosso guia. Tem uma diferença fundamental aqui que pode livrar uma empresa de um problemão. Porque, para a lei, o nome que se dá para essa pausa, isso muda absolutamente tudo. As férias coletivas, como estão lá no artigo 139 da CLT, são um instrumento legal, bem formal mesmo. É quando a empresa decide vamos parar tudo, ou um setor inteiro, de uma vez só. E o ponto-chave, a virada de chave, é exatamente esta. Esses dias de descanso são descontados do saldo de férias de cada pessoa. E aqui a coisa fica preta no branco. Se a empresa vai lá e desconta os dias do saldo de férias, para a lei não tem conversa, isso são férias coletivas. Não adianta chamar de recesso, de ponte, do que for. Descontou, tem que seguir a cartilha toda, comunicar aos órgãos, pagar o terço de férias, tudo certinho. Já o recesso, por outro lado, é um bônus. É um presente da empresa que não mexe de jeito nenhum no direito de férias do funcionário. Certo, entendida a diferença. Vamos para os números. E aqui, gente, não tem muito espaço para flexibilidade, não. A CLT é bem específica sobre a duração das férias coletivas. E errar nesses números pode simplesmente invalidar o processo todo. 2. Guarda bem esse número. Uma empresa só pode conceder férias coletivas, no máximo, 2 vezes por ano. Talvez uma parada em julho, outra em dezembro. Mais que isso, a lei não permite. O limite é bem claro. E agora, 10. Esse é o nosso segundo número mágico. Cada um desses períodos de férias coletivas precisa ter, no mínimo, 10 dias corridos. Sabe aquela paradinha de uma semana no fim do ano? Pois é, se tiver menos de 10 dias, não pode ser descontada do saldo de férias. Legalmente, isso vira um recesso. E olhando este quadro, a gente vê bem a diferença. As férias individuais hoje são mais flexíveis, né? Podem ser divididas em até 3 vezes se houver um acordo. Já as coletivas, não. É uma decisão que parte só da empresa, com regras bem mais rígidas, no máximo 2 períodos e cada um deles com pelo menos 10 dias. Simples assim. Certo. Agora a gente chega no ponto onde a maioria das empresas tropeça, a comunicação. Aqui, os prazos são fatais. Perder um único dia pode invalidar tudo e ainda gerar multas. Este é, sem sombra de dúvida, o ponto mais crítico do nosso guia. A regra de ouro é 15 dias. Com pelo menos 15 dias de antecedência do início da pausa, a empresa precisa fazer 3 coisas, praticamente ao mesmo tempo: avisar formalmente o sindicato, comunicar o Ministério do Trabalho e colocar avisos bem visíveis para todos os funcionários. Pensa nisso como um combo obrigatório. Falhou em um, comprometeu o processo inteiro. Mas, tem uma exceção importante aqui. Se a empresa for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ela ganha um alívio. Não precisa comunicar ao Ministério do Trabalho. Mas muita atenção, o aviso ao sindicato e aos funcionários continua sendo obrigatório, viu? É uma dispensa parcial, não um passe livre. E claro, hoje em dia, a burocracia também é digital. O registro de cada funcionário no e-social, através do evento S2230, é obrigatório para todas as empresas, sem exceção, e precisa ser enviado antes do início das férias. É esse passo que garante a conformidade fiscal e evita problemas lá na frente. E agora, a parte que interessa a todo mundo, o pagamento. Existe uma regra de ouro aqui, com um prazo que, não pode ser quebrado de jeito nenhum. Errar nesse ponto tem consequências sérias, e até pouco tempo atrás a punição era bem pesada. Menos 2 dias, a regra é essa. O pagamento das férias, mais o famoso terço constitucional, tem que cair na conta do funcionário até 2 dias antes do primeiro dia de folga. Não é na véspera nem no dia. O artigo 145 da CLT é taxativo. 48 horas de antecedência no mínimo. Essa é a pergunta de $1 milhão. Durante anos, a resposta era bem simples e dolorosa: pagamento em dobro. Só que houve uma mudança bem significativa e recente na interpretação da lei. O STF, o nosso Supremo Tribunal,
decidiu há pouco tempo que aquela regra do pagamento em dobro automático pelo atraso não vale mais. Isso muda bastante o cenário. Mas, cuidado, a punição automática pode ter acabado, mas o atraso continua sendo uma irregularidade. A recomendação é clara: pague sempre no prazo e evite qualquer tipo de dor de cabeça. Certo, agora vamos para um caso especial que sempre gera dúvida no RH. E o pessoal que entrou na empresa há menos de um ano. Como fica a situação deles? Eles também saem de férias? A lei tem uma resposta bem detalhada para isso. O processo funciona em 3 passos. Primeiro, a pessoa tira os dias de férias proporcionais que ela já acumulou até ali. Segundo, se a pausa da empresa for maior do que esse direito, os dias que sobrarem são pagos como licença remunerada. E por fim, o passo crucial que muita gente esquece: a contagem para as próximas férias daquela pessoa zera e recomeça do zero, a partir do primeiro dia dessa parada. Vamos a um exemplo para ficar bem claro. Pensa num funcionário com 6 meses de casa. Ele tem direito a 15 dias de férias, certo? Se a empresa decide dar 20 dias de férias coletivas, ele tira os seus 15 dias de férias com o terço constitucional e os outros 5 dias são pagos como licença remunerada. É simples, mas exige muita atenção a esse detalhe. E, para fechar com tudo amarradinho, aqui está o nosso checklist final resumindo os pontos-chave. Verificar os 10 dias mínimos para não invalidar o ato, comunicar todo mundo com 15 dias de antecedência para fugir das multas, pagar 2 dias antes para se proteger de ações trabalhistas, registrar no E-Social para ficar em dia com o fisco e, claro, gerenciar corretamente os novos contratados. Cada um desses itens é fundamental. No fim das contas, a ideia é esta. Seguindo um guia como esse, a pausa de fim de ano deixa de ser uma fonte de risco para se tornar o que ela realmente deveria ser: um descanso bem planejado e seguro para todo mundo. A pergunta que fica é: será que os processos internos da empresa estão prontos para seguir este checklist à risca? Vale a pena conferir.